Glória ao nosso Deus em mais um dia, por mais um dia no nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano. Que bênção ter você conosco. Já pegue sua Bíblia, já prepare o ambiente, junte o familiar, tá? Ou você que está em trânsito, abra o seu coração, tá? E anote os capítulos de hoje, 2 Crônicas 27 a 29 e 2 Timóteo capítulo 2, certo? Você que é novo no canal, não esquece, clica no botão inscreva-se. Aperta aí o sino de todas, se torne um inscrito e receba todos os avisos, notificações acerca do nosso canal. Vamos começar? 2 Crônicas 27, verso 1, nós lemos: Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Também realizou trabalhos extensos de reparo no muro sobre o Monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acais foi seu sucessor. E aqui nós finalizamos o capítulo 27 de 2 Crônicas, vamos ao capítulo 28. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Rinom, e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Por isso o Senhor, seu Deus, entregou Acais nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acaz e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então, Zicre, um guerreiro de Efraim, matou Maacéias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Elcana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: O Senhor, o Deus de seus antepassados, está virado com Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus, ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns líderes de Israel
Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, confrontaram os homens que voltavam da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande, e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre os jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acais pediu ajuda ao rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Neguebe. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, Gederote, além de Socó, Tímina e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acaz em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais, e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão, se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Finalizamos capítulo aqui 28, vamos ao capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor em seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada,
e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram do clã de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sinri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matatias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora ao pátio do templo todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês, e em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para uso. Logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocaustos e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor,
E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados. Pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que o acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. E aqui finalizamos 2 Crônicas 29, os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades, confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes, na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. A exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. Com esta instrução, o Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes,
que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. E aqui nós finalizamos o capítulo de 2 Timóteo 2 e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Antes de finalizarmos, ainda quero orar, mas quero lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar com seus contatos e grupos e de se inscrever no nosso canal. Faz isso. Marca a opção todas para que você receba os nossos avisos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, por tuas misericórdias, por teu perdão, por teu amor, por tua bondade que nos sustenta. Tua presença, Senhor, que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pelo teu alimento espiritual, a tua palavra, Senhor, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos, eu abençoo o nosso dia. Senhor, consagramos no teu altar nossas vidas, nossos corações e tudo o que faremos, seja para glorificar o teu nome. É assim que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, se você crê comigo, repete aí dizendo amém e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.